Bora reagir a esse vídeo então do Ei Nerd com essa teoria maluca de Neva Elraimus. Tô bem curioso pra ver esse vídeo desde que ele saiu. Vamos ver aqui no 1.5 pra não demorar tanto. Tentar não fazer tantas pausas também, mas vamos ver, né? Será que vai ficar muito rápido ele falando? Tá no máximo aqui. O cara com essa camisa em efeito de cel shade, um rosto velho e essa touca parecendo um viciado. Exatamente. Eu ia falar isso, que tá com uma cara de drogado, é foda. Vai se pagar assim em dor e sofrimento. Calma, eu sei que você deve estar pensando exatamente agora. Eu acho que vai dar umas travadas por causa da renderização, né? Vamos ver. Tá maluco, Pedro? Ninguém rimos, nada a ver. E se eu te mostrar que Dragon Ball Daima já plantou essa semente, eu tenho uma teoria que vai explodir tua cabeça, cara. Você acreditaria? Não, então fica comigo nesse vídeo, que essa é uma das boas. Essa vai te deixar maluca. Será que ele não tá em... Não, só 720p, talvez ele trave menos. Teoria das boas, vamos ver nesse Peter aqui. Galera, existem teorias e teorias, né? Umas baseadas no achismo, outras baseadas em pequenos fragmentos que as séries vão deixando pra gente. As séries e filmes deixam pra gente. E eu já adianto, não, eu não tô copiando nenhuma outra teoria na internet. Não existe nada igual na internet. Aliás, tem um outro vídeo na internet com essa mesma teoria, cara, duvido que esteja tão completa quanto essa minha aqui. E não é soberba, não. É que eu realmente fiquei assistindo os episódios dos clássicos, do Z e até do Super, pra poder trazer essa teoria pra vocês. Neva pode ser o Rimos, sim. Pra cima de mim, Peter? Pra cima de mim? Você teve o trabalho de rever tudo pra montar essa teoria? Ah, o cara acha que me engana, rapaz. As lives fazendo o casaco cada vez mais geração TikTok, vendo vídeo acelerado, por isso odiou as melhores músicas da manhã. Nada a ver. Ali era só pra dar uma palhinha de cada música. Quando eu ouço música inteira mesmo. Vamos do zero pra quem fica perdido? Quem é Rimos? Detalhes, essa história foi contada pelo Shin, então pode ser que ela se altere com o passar dos episódios. A gente sabe que o Shin é um péssimo contador de história, mas de bom que eu diga, né? Aliás, o Shin nem tava vivo quando tudo isso aconteceu, ou seja, foi uma história que contaram pra ele, tipo telefone sem fio. Ah, como não, Pedro? O Shin foi um dos Supremos Senhor Kaiô lá, que o próprio Rimos designou pra mudar o universo 7. Bom. Vem aí um novo horizonte de conforto e felicidade no melhor de Limeira. Conheça Olha só, da minha própria cidade. Não é bem assim, cara. O Shin se transformou em Supremo Senhor Kaiô bem depois. Aquela ali era só uma ilustração. Afinal, o Dai Kaishin de 15 gerações passadas tá ali, né, pra não me deixar mentir. Sem falar do Supremo Senhor Kaiô, que o Majin Buu absorveu. Resumindo, o Shin só contou uma história que ele ouviu. Pai? Tamo de acordo? Eu assisti episódios das outras séries pra montar uma teoria de personagens que só existem há um mês, né? Pois é. Seguimos aqui. Antigamente, no Reino Makai, existia um rei demônio supremo que tinha ambição de aumentar as terras. Aí com isso ele pediu para um super Majin chamado Rimos que criasse o universo. Mas não foi só isso que ele fez. O Rimos criou o universo e o multiverso. No Super a gente viu que existiam 18 universos criados. O Zen apagou 6, né? Sobrou só 12. Depois de criar o multiverso, o rei demônio deixou que os habitantes do Reino Makai fossem povoando planetas. Certo. Então surge a dúvida. Todos os habitantes do universo são descendentes do Reino Makai? Não. Em Dragon Ball Super, mais especificamente no episódio 54, numa conversa com Zamasu, o Goazu, né, atual Supremo Senhor Kaiô do Universo 10, o Goazu diz que está observando uma raça que acabou de nascer semelhante aos humanos. Ou seja, tanto os humanos quanto os Saiyajins e as outras raças que surgiram no universo foram raças que nasceram e foram se desenvolvendo naturalmente por estarem em planetas propícios à vida. Eu não preciso nem falar, né, como a diversidade... Mas aí que fica uma questão também. Não precisava nem usar isso pra falar, porque o próprio episódio lá explica sobre isso. Mas aí que tá, se todas... É que não fica tão claro, mas os Kaioshin são ditos serem os deuses da criação. Se eles criam vida, criam planetas e até os seres que ali habitam, os humanos, e a gente sabe que eles são da raça Grindojin, né, os Glindes, e eles são Majins, então eles são criações de Majins. Algum mínimo vínculo ele tem, né? A própria existência do universo foi criada pelo Super Majin, e os humanos e todas as outras coisas foram criadas também pelos Glindes. Então eu acho que, né, não dá pra desconectar as coisas nesse ponto. Mas, como não é totalmente originário do Makai, ele acabou talvez perdendo um pouco das coisas. Tipo, você ser Saiyajin puro, aí meio Saiyajin, aí um quarto de Saiyajin. Aí você vai perdendo características, talvez, do negócio. Perderam as orelhas pontudas. Tem coisas ainda a se entender. Já vi muito AD de coisas de outros lugares também, né? Não é só da minha cidade. Esconder calvície. É foda. Onde que o cara tá que tá frio assim, né? Igual o cachorro com mais de 10 anos de idade. De raça no universo, ou melhor, no multiverso, é grande, certo? O Supremo Senhor Kaiô basicamente estão em cada universo pra zelar e cuidar de todas as raças para que elas futuramente não virem um problema pro universo. Mas de alguma forma eles podem interferir. O responsável por punir raças ou indivíduos são os deuses da destruição, que são comandados pelo Zeno. Lembra que foi o Bills que pediu que o Freeza acabasse com os Saiyajins? Pois é, esse era um trabalho que o Bills deveria ter feito. Comandados pelo Zeno, mais ou menos, né? Porque os caras fazem o que eles quiserem e aí depois talvez eles tenham que... Não sei se os próprios anjos e tudo mais, sei lá de quanto em quanto tempo eles reportam as coisas que estão fazendo, mas eles não são comandados. Tipo, o Zeno falou, destrói tal lugar e o
E o Beerus vai lá e destrói. Os Saiyajins acabaram virando tipo uma verdadeira praga pro universo 7, junto com o exército do Freeza. Bom, o Freeza também tinha motivos pessoais pra acabar com os Saiyajins, mas o destino dos Saiyajins era extinção mais cedo ou mais tarde. Bom, seguindo aqui. Então assim, de certa forma o Rimos é responsável direto pela vida no multiverso, já que foi ele quem criou os planetas, galáxias e sistemas solares. Ele criou ambiente para que surgissem diversos tipos de vida, e fez isso intencionalmente, já que na hora da criação ele já enviou o Supremo Senhor de Kaios para cuidarem dessas novas vidas. O que não ficou claro é, Rimos também criou o Zeno. Se a gente for analisar a aparência dos dois, eles têm traços bem semelhantes. As cores, coloca os dois aí lado a lado. Me digam vocês aí. Parece ou não parece? Aí não dá pra saber se é só o Toriyama reciclando esses designs fofinhos e redondinhos que ele vinha fazendo há 20 anos, ou tem alguma ligação de fato? Sim, Rimos criou o Zeno e, assim como os Grindins, ele também escolheu seres do mundo exterior, ou seja, mortais para ocupar o cargo de Deus da Destruição, e colocou o Zeno como responsável por cuidar dele, ser o grande Deus da Destruição. É isso que é foda, né? Faz sentido imaginar que ele criou, porque não dá pra imaginar os Kaioshins criando o Zeno, né? Teria que ser alguém superior para criar esse ser, e ele não tem traços Madins, né, dos Madins, mas tá meio confuso ainda. Estão acima de todos. Mas também a gente tem uma segunda possibilidade que a gente não pode descartar. Quero saber como Rimos e vai Zeno se conectar sempre existiram. Eles são como, tipo, yin yang, o completo oposto um do outro. Enquanto o Zeno vive pra sempre no mundo superior, no cargo de Deus da Destruição Supremo, responsável por todos os deuses da destruição do multiverso, cercado por anjos que auxiliam e orientam seus trabalhos, o Rimos vive no Reino Makai, o mundo inferior. Ele seria o Deus Supremo da criação, responsável pelo Supremo Senhor de Kaios, cercado por demônios. Tá bem pra qualquer um Neva. Bom, tudo isso que eu falei são fatos misturados com teorias, mas aqui começam as teorias de explodir cabeças. Vocês já cogitaram a possibilidade de um Neva não ser só o Rimos, mas também ser o responsável direto por todo o Dragon Ball clássico? Por ser o responsável direto por todo o Dragon Ball clássico. Você acha que uma hora vai dar ruim o Goku ter roubado o Zeno? Porque se parar pra pensar, existe uma linha do tempo sem Zeno. Quer dizer, não existe, né? Porque quer dizer, ou existe. Nunca lembro, sempre fico confuso se o Trunks ele foi pra uma outra linha temporal ou ele conseguiu voltar no tempo para a própria linha e aí as coisas resetaram, né? Porque o Zeno daquela linha foi a linha que foi apagada pelo Zeno, então não é que existe uma... Quer dizer, existe uma linha temporal e ele teria apagado... Mas eu acho que o Zeno ele apagou o multiverso, ele não apagou só o universo 7, eu acho. É tudo meio confuso, né, lembrar agora. Mas se fosse parar para pensar nisso, faria sentido a galera... sei lá, o Daishinkan e os outros ficarem malucos de terem simplesmente sumido, né, com o Zeno. Pelo que eu me lembro, ele foi pra outra linha antes do Black aparecer. Então, tem isso, mas eu lembro de ter visto umas questões de tradução e tudo mais que me deixam meio confuso agora pra lembrar de cabeça. Se ele tinha ido pra outra linha temporal ou se ele tinha ido pra... Ele tinha conseguido voltar pra própria linha dele, mas antes de tudo ser apagado. Eu não me lembro ao certo como é que foi agora. Esses negócios de linha temporal, nossa, sempre é confuso. No original é confuso, no Dragon Ball Super é ainda mais confuso. Esses paradoxos e tudo mais. Acontece um alter ego do próprio tio Akira dentro de Dragon Ball. Mas faria sentido ter algum problema. Você ficou maluco, calma lá, eu vou explicar. Como é que é? Ele falou? Clássico. Acontece um alter ego do próprio tio Akira dentro de Dragon Ball. Alter ego do tio Akira. Calma lá, eu vou explicar. Lógico, eu nem jogar uma bomba dessas do nada. Pensem comigo, galera, pensem. O Rimos, Majin Supremo da criação, com o poder de criar universos. Quem mais tem esse poder? Lembra o que aconteceu no final de Dragon Ball Super no Torneio do Poder? Reuniram as super esferas do dragão e o desejo do mito 17 foi para que todos os universos apagados voltassem. Fato, o poder do dragão que realiza desejos depende do poder de quem as criou. Ou seja, quem criou as super esferas do dragão é alguém extremamente poderoso ao ponto de poder ser até onipotente. Sim. Quem cria as esferas? Exatamente, Namekusei-jins. Mais especificamente, Namekusei-jins do clã dragão. As super esferas, segundo Zuno, no episódio 31 de Dragon Ball Super, foram criadas pelo deus dragão Zalama. Uma entidade que até agora não apareceu na obra, ou seja, quem já, né? Seria Zalama um deus Namekusei-jin? Seria Neva, o Zalama? Mas você não se decide, Neva é o Zalama, Rimos ou o alter ego do tio Akira? Calma, jovem, tem paciência, a gente vai chegar lá. O cara é tudo e mais um pouco, criador das esferas do dragão do... mas aí que tá essa confuseba aí que se faz. E tipo, o Raimus, ele seria o Neva... Por algum motivo ele é tão onipotente que ele pode mudar a aparência, pode viver... Faria ele viver pra sempre, mas... Não sei, faria mais sentido ele ter talvez compartilhado o poder dele de... Tipo, o Raimus ele criou as super esferas e ele é chamado de Zarama, talvez alguma coisa assim. Né? Talvez o Raimus poderia ser o Zarama, mas ele compartilhou um pouco do poder dele para que outras pessoas pudessem criar esferas. Eu não sei se esse negócio de estar tudo conectado numa mesma pessoa faria sentido. Se ele no Japão chamasse ele de tio Akira, o pessoal ia todo mundo olhar pra ele com cara de desgosto. Pois é. Será que o Zarama é mais forte que o Zeno? Até porque o Super Shenlong pode realizar qualquer desejo. Então, em teoria, faria sentido. Até porque o Zeno ele não é exatamente forte. Ele só tem um poder roubado. É como se ele fosse, de fato, uma criancinha,
que inclusive nem conseguia acompanhar o nível das batalhas megalomaníacas lá dos super guerreiros, mas ele tem o poder de simplesmente, sei lá, fazer assim, ó, instalou, apagou tudo. Então ele é uma criancinha bobinha, idiota, que tem um poder extraordinário. Não é que ele é onipotente, pode fazer tudo e é invencível. Eu imagino que dê até pra matar os Zenos. Eu imagino até por isso que tem os camisinhas ali do lado dele, né, pra proteger ele, tem o Daishinkan e tudo mais. Eu acredito, né, mas não dá pra saber de tudo. Do Reino Makai e possivelmente o Namekusei mais velho já apresentado em Dragon Ball. Esquece Grande Patriarca, esquece Kami-sama, esquece Monaito. Neve é uma lenda que é passada por gerações de um Namekusei que ficou no Reino Makai mesmo depois que a raça dele fugiu de lá pra não continuar sendo escravizado. No episódio 1 de Dragon Ball Daima, a gente pode ver uma fração do poder do Neva que simplesmente reuniu todas as 7 esferas do Dragão da Terra e restaurou elas para que elas pudessem ser usadas de novo. Mas não só isso, ele previu qual seria o desejo do King Goma e permitiu que o Shenlong realizasse o desejo. E por que eu digo permitiu? Ficou claro que quando o Shenlong apareceu ele ficou meio incomodado e agiu de forma estranha, né? Sendo criterioso, agindo bem diferente do que a gente tá acostumado, como se ele estivesse recebendo ordens telepaticamente. Se vocês repararem bem, assim que o King Goma termina de fazer o pedido, o Shenlong hesita um pouquinho e só depois realiza. Como se tivesse pedido autorização. Pode reparar. O próprio King Goma se incomoda e questiona se ele não ia realizar o desejo. Pior que essa teoria é interessante. Tipo, mas ao mesmo tempo o Shenlong ele já realizou outros desejos que poderiam atrapalhar as coisas, o funcionamento certo das coisas. Não seriam desejos considerados maus, como por exemplo o Piccolo Daimao rejuvenescer. Mas que talvez o Shenlong pudesse saber, esse cara aqui, não sei se ele sente que tem que maligno, se eu realizar o desejo dele pode dar merda, não sei o quê. Né? Aí não... Mas o que eu achei interessante é ele falar, tipo, imagina o Neva, ele tava de fato se comunicando telepaticamente ali com o Shenlong, e aí o Goma fez o pedido, né, e o Neva mandou um negócio falando, tudo bem, pode realizar o desejo, mas só esse. Aí o Shenlong, beleza, realizou, e aí depois ele teve que inventar uma desculpinha lá. Não, só para clientes VIPs que eu realizo mais de um desejo. Porque isso pode ter sido uma comunicação ali telepática a partir do Neva, para falar, realiza só esse desejo e os outros não. Então essa é uma brecha que eu achei interessante, né? Eu não havia pensado nessa possibilidade, até porque... Sei lá, eu já havia questionado antes que o Neva... Tudo bem, eles são Namekusei lendário e tudo mais... Mas é meio forçado, né? Ele ter esse poder de reunir as esferas, mesmo as esferas criadas por outras pessoas, ele consegue reativar as esferas criadas por outras pessoas. Talvez faria sentido com que o cara que tem a ligação atual com as esferas, só ele pode reativar as esferas, juntar as esferas, não sei o quê. Meio estranho chegar um outro ali e poder fazer isso. Tem umas conveniências narrativas nisso, mas ao menos eu acho que essa ideia é interessante. Agora, se o Neva teria que permitir o Shenlong realizar esse desejo, por que o Shenlong não realizaria? O Shenlong, ele... A gente também nunca entendeu se ele pode se negar a realizar outros desejos, até a gente ver esse negócio dele falar para clientes VIPs, né? Porque antes, qualquer desejo que chegava, seja bobo ou seja ressuscita geral aí, ele atendia, né? A função dele é atender o desejo que esteja no limite dos poderes dele. Mas esse negócio do Neva realmente me surpreendeu. Acho que faria sentido haver alguma comunicação ali, já que forçaram que ele conseguiu até restaurar as esferas mais rapidamente. Não tem ele japonês, né? Peter confundindo o sotaque japonês com chinês. É que tem muita tradução também como Zalama, né? Do Zarama. Então não dá pra saber se é Zarama, Zalama. Eu acho que faria sentido Zalama porque ele vem de Salamander, né? Da salamandra. Então Salamandra, Zalamandra, Zalama. Entendeu? E aí, como a ideia é vir de Salamander, né, de Salamandra, faria sentido a gente romanizar como Zalama. E tem muito lugar, e eu acho que até oficialmente é usado assim lá pela Viz, nos Estados Unidos. Só que aí fica uma questão, né? Provavelmente o Peter pegando coisas aí da internet, né? Ele pegou, ou tá lendo, alguém escreveu o roteiro pra ele, que eu duvido que ele tenha escrito, e ele tá lendo como Zalama. Sendo que se você assistir tanto em japonês quanto que eu acho que até em português, seria Zarama, e você ia acostumar a falar com R. Então isso pode ser uma evidência de que ele tá pegando informações aí de fóruns americanos, sei lá. Mas sabe o que é mais estranho? Depois de realizar o desejo, o Shenlong simplesmente diz que vai embora porque realiza 3 desejos só pros clientes mais fiéis. Fala sério, galera, clientes mais fiéis. Pra mim tava claro que o Shenlong tinha sido instruído pelo Neva lá no episódio 2. Inclusive, se liga no que eu falei na análise. Essa é uma boa teoria mesmo. Você sabe de algum concurso pra quem tem mais de 40 anos? Você tem faculdade? Não, só tem nível médio.
Bom, voltando aqui pro Neva. Vocês têm noção do quão poderoso esse cara é? Eu, sinceramente, eu acho que ele não só tá escondendo o jogo, né? Dizendo que ele tá fraco demais pra repetir o processo de restauração do dragão, mas também como tudo isso foi planejado e orquestrado por ele e pela irmã do Kaioshin. Pensem comigo, galera. Pensem. O Neva colocou guardiões pra proteger a criação dele no Reino Makai. Justamente pra que pessoas mal intencionadas não conseguissem usar o poder. Agora a gente sabe que não parece haver ligação entre o Neva e Arinso. E Arinso foi pra Terra lá muito antes, na época lá da saga Buu, né? Pra pegar a essência do Majin Buu. Então, sei lá. Kanzenshu mantém como Zalama por acreditar que seria derivado de Salamander. Isso. Vale dizer que não tem nada oficial, né? Eles acreditarem que vem de Salamander. Acho que quase nada tem realmente oficial do Dragon Ball Super, da origem dos nomes. Poder de realizar os seus desejos. Então, por que diabos ele iria pra outro reino e entregaria esse presente de bandeja pro Rei Goma? 1000 anos de vida? Bom, eu acho que a vontade dele é outra. Vocês não acham muito cômodo ele se prontificar pra ajudar o Rei Goma a ir pra Terra, sendo que no próprio reino Makai já existiam as próprias esferas do dragão? O Rei Goma provavelmente só foi pra Terra porque o Neva queria que isso acontecesse. O Neva criou as esferas, ele claramente controla os Tawagamis. Ele mesmo criou as imposições pra que ninguém usasse as esferas. Aí do nada, muda de ideia e ajuda o Rei Goma. Vale lembrar, galera, que quando o Shenlong apareceu e realizou um desejo ao invés de 3, né? O que já foi estranho. Ele deu lá de desculpinha que só realizava 3 pros mais chegados. Pra meus brother, né? Mas quem disse que não foi só uma ordem do próprio Neva diretamente pro Shenlong? Até onde a gente sabe, o Neva tem controle total das esferas. E a única limitação dele é o cansaço. Mas a gente não sabe se ele realmente tá cansado ou se também usou isso como desculpa para que o Rei Goma pudesse realizar só um desejo. A gente sabe que o Rei Goma tinha pelo menos 2 desejos claros. O primeiro que era transformar todos em crianças e o segundo que era conseguir o terceiro olho demoníaco. Então assim, pro Neva, só era importante que o Goku tivesse um motivo para ir pro Reino Makai. Então ele provavelmente deve ter liberado, né, o Shenlong para realizar só um desejo. Isso faz sentido, não faz? Bom, no episódio 2 era só... Essa leitura é interessante, né? Faz sentido. Também é interessante pensar se o próprio Peter pensa nisso ou tem uma galerinha ali por trás dele, né? Pra ajudar em tudo. Porque o cara faz 200 mil coisas, o cara é empresário, o cara não tem às vezes tempo pra ficar maluco ali revendo os episódios e pensando nas coisas. Mas, seja lá quem pensou nisso, faz sentido. É uma boa teoria. Ainda tem uns pontinhos ali que não se encaixam, mas outros ainda se encaixam agora. E de fato a gente viu que o Neva... ele realmente é mais esperto do que aparentava. Ele estava fingindo ser um velho gaga. E ele demonstrou interesse em testar mais as pessoas. Né? Ele aparentemente deixou o Goma realizar essas coisas porque ele queria ver o que ia sair disso. Talvez ele de fato já estava prevendo que a galera ia lá para o Makai e talvez conseguisse, né, levando essa galera para lá, eles iam entrar em conflito com o próprio Goma. Né, e aí talvez ele já imaginava que a galera indo lá iriam passar pelos desafios das esferas. Então algumas coisas daria para ele prever, né, imaginando que ele é um cara bem sagaz. No final pode ter alguma coisa assim mesmo. O Neva falar, eu planejei, sei lá, eu vi uma oportunidade ali quando o Goma quis ir pra Terra, tive essa ideia, planejei ali, realmente mandei uma mensagem ali pro Shenlong para realizar só um desejo, não queria que o terceiro olho demoníaco caísse nas mãos do Goma, porque daí ia ficar muito absurdo a situação. E ele queria justamente montar o quebra-cabeça ali, né, colocar as pecinhas no lugar certo para conduzir as coisas até a galera, né, ir pro Makai. Claro que ele não tinha como prever tudo, e ele mesmo ficou surpreso com certas coisas. Ele aumentou o poder lá do Tamagami número 2 pra dar um desafio maior, apesar de que eu achei que foi meio sacanagem. Porque, tipo, você estabelece um desafio, aí só porque o cara ele tá ganhando com muita facilidade, você, opa, deixa eu dar um boost aqui, porque esse cara tá vencendo com muita facilidade. E sendo que ainda depois ainda tem um teste psicológico. Às vezes o cara podia vencer em força, mas não no teste psicológico. Então o Neva deu uma roubada ali, né? Ele não foi tão honroso assim, né, nessa questão, mas ele de fato tá querendo testar a galera. Não é que ele é só muito bonzinho e tudo mais, ele quer... Talvez ele queira algo a mais que a gente precisa entender ainda. Vamos continuar aqui. Tá interessante. Mais interessante do que eu imaginava. Esse último episódio foi confirmado que, de fato, o Neva previu e permitiu que tudo isso acontecesse desde o desejo do King Goma, a invocação do Shenlong, a orientação, a limitação, as mentiras que estavam pensadas demais pra fazer de novo. O Neva previu que o King Goma sequestraria o Dedê. Inclusive, teve uma coisa que eu vi lá de informações de leakers. Já tinha visto antes, eu vi de novo. É que a gente, de fato, vai ter um senhor Popo lá do Makai e não apareceu até agora. Talvez apareça quando eles chegarem no primeiro mundo dos demônios. Porque eu tinha até esquecido disso, né? Eu já imaginei que todo mundo de importante que tinha que aparecer já apareceu. Mas eles disseram que realmente vai ter alguém da raça, digamos assim, do Sr. Popo lá no Makai. Tô curioso pra ver isso. Que o King Goma sequestraria o Dedê, isso faria com que o Goku e a trupe dele viessem pro Reino Makai. Foi tudo planejado. Agora pensem comigo, pensem. Como é que ele falou? Tava prestando atenção. A orientação, a limitação, as mentiras que tava pensado demais pra fazer de novo. O Neva previu que o King Goma sequestraria o Dedê, isso faria com que o Goku e a trupe dele viessem pro Reino Makai. Foi tudo planejado. Agora pensem comigo, pensem. E se o plano não fosse de agora? E se o Neva planejou tudo há muito tempo?
Olha essa teoria. Aí é meio doido, doido, não foi enviado para a Terra sem as memórias e só com uma mensagem que dizia: espere, logo iremos buscar você. Em Dragon Ball foi dito que no ano 261 aconteceu um evento climático terrível que destruiu o planeta Namekusei e que os únicos sobreviventes foram filhos do Dragon Ball foi dito que no ano 261, não. Na linha do tempo criada pro Daisen Shuseti, criada por sabe-se lá quem, eles estabeleceram esse ano específico, né? Que é uma coisa que vale ser dita, né? Que no Dragon Ball não é dito as datas das eras dos Ages. Que foi enviado para a Terra e o grande patriarca. Ele graças fala, ao poder dele, pelo que eu me lembro, né, o Sr. Popo fala que há 100 anos, né, tanto que eu até postei sobre isso recentemente, há 100 anos ali da saga Frieza, o Kami-sama tinha falado pra ele sobre o seu passado, mas ele não fala quando aconteceu as coisas do seu passado, e ele fala que acha que ficou uns 30 anos lá em Unzabit, mas ele, sei lá, ele ficou 30 anos, depois ele ficou quantos anos fazendo sei lá o que, até se tornar o deus da terra, e depois disso sabe-se lá quanto tempo passou até ele contar sobre o passado pro Sr. Popo. Talvez um pouco depois que ele se tornou, né, faria sentido, me tornei, fiz o teste aqui, não sei o que, e agora pra se conhecerem melhor ele contou sobre o seu passado, mas a gente não tem nada muito tão estabelecido assim, mas é só um detalhe técnico, né? Conseguiu repovoar a nova Namekusei. E se esse evento, na verdade, for a saída do povo Namekuseidin do universo Makai? Pensem comigo, pensem. Peraí, eu preciso rever aqui que o bagulho ficou louco agora. 261, ele acha que tudo foi planejado desde sempre, que até o negócio do Piccolo ter ficado lá, sem as informações dos pais e tudo mais, faria parte de um mega plano do Neva? Climático terrível que destruiu o planeta Namekusei. E que os únicos sobreviventes foram filhos do Katatsu, que foi enviado para a Terra, e o grande patriarca, que graças ao poder dele conseguiu repovoar a nova Namekusei. E se esse evento, na verdade, for a saída do povo Namekuseidin do universo Makai? Pensem comigo, pensem. O Neva conhecia o Katatsu e sobreviveu. O planeta natal dos Namekuseidin está lá, não é estranho. Sem falar que o Monaito é a prova de que o grande patriarca e o filho do Katatsu não foram os únicos sobreviventes. Sem falar dos Namekuseidin do universo 6. Sabendo de tudo isso, reflitam comigo. Reflitam. O Neva enviou o Kami-sama pra Terra de propósito, prevendo que o Piccolo não só seria o primeiro adversário do Goku, mas seria a primeira inspiração pra crescer e querer ficar mais forte. Porque ele... Caraca, mas o maluco é um mastermind mesmo. O cara é o próprio Toriyama, tanto que ele falou que ele seria o avatar do Toriyama dentro do bagulho. Eu acho que ele não tem poderes nesse ponto de prever tudo isso. Inclusive, eu acho que, como ele falou, você me lembra o Katatsu. O Katatsu, ele era, de fato, do reino Namek lá original do Makai. Mas ao que o Neva deu a entender também, ele tá lá na Namek original. É porque eles não falam Namek, eu tô só dando esse exemplo, né? Ele tá lá no planeta original e ele fala que eu tenho que esperar até a galera retornar. Como se ele não soubesse que muita gente morreu e quem tá vivendo nos outros lugares nasceu nesses outros lugares e não tem por intenção voltar pra Makai. Além de que é difícil de entrar no Makai, então não é tão fácil da galera voltar. Mas vai saber se é de fato isso ou se ele usou só essa desculpa, né, quando falaram. Mas sei lá, até um ponto essa teoria tava fazendo sentido, mas agora eu acho que tá muito megalomaníaco. Tá muito... Sei lá, o cara realmente, ele é o Raimus, ele se tornou Neva e ele previu tudo, o cara é onisciente, sabe de tudo que vai acontecer, e ele tinha um mega plano e mandou o Piccolo pra ele se tornar o rival do Goku, pra não sei o que, tudo rolar e ele voltar e ir no Makai. Pra quê? Tipo, what the fuck? O bagulho ficou doido agora. Eu lembro que era pra chamar você só de Vinix, né? Aí eu acabo falando The Coffin, The King of Cartoons, que é o nome da fanfic. Só uso porque Vinix sozinho já está em uso. O Kazak consegue entender o vídeo assim porque o cérebro dele já está corrompido por TikTok. Vocês não conseguem entender? É que tem uma foto do Toriyama com um gorrinho assim, aí usam de meme. Tem um sobre o passado do Jiren que botam que ele fala, passado do Jiren? Para, eu tô nas minhas férias, inventa qualquer coisa lá de Naruto que ele perdeu o mestre dele, sei lá o que. É tipo isso. É o passado mais genérico possível. Eu nem duvido que tenha sido algo assim. Sei lá, o Toriyama, ele imaginou o design, né, do personagem ali, mandou tipo, o cara ele não acredita em trabalho em equipe, e aí no torneio ele vai aprender o valor do trabalho em equipe. Mas aí a galera falou, não, mas tá muito raso isso, inventa uma coisa. Ele falou, joga que, sei lá, o mestre dele morreu, ele ficou puto e perseguiu o grande poder. Né? Lembra até o Toguro um pouco lá do Yu Yu Hakusho. É o bagulho mais genérico possível. Ou o Toriyama não jogou isso e o anime teve que inventar, vai saber. O Neva são os amigos que fizemos pelo caminho, né? Então, essa piada da Mari, não bebo sangue desde o ano passado. Que isso, Mari? Tá bebendo sangue por quê? O que você está escondendo da gente?
eventualmente precisaria disso. Quando Kami-sama assumiu o posto de Deus, ele se separou em dois. Um Namekusei guerreiro chamado Piccolo, Daimao e Kami-sama, que fazia parte do clã dragão. Olha só que coincidência. Se o Piccolo do mal não existisse, quem seria a grande motivação pro Goku continuar treinando e ficando ainda mais forte? Quem que ajudaria ele na luta contra o Raditz? E eu digo mais, cara. Quem que iniciaria a jornada do Goku em busca das esferas do dragão? Porra, olha isso. Se o Kami-sama não tivesse ido pra Terra, a Terra não teria esferas. Logo, o Goku não conheceria Bulma, ele seria só um cara ingênuo, né? Que uma hora ou outra seria morto por causa do problema com a própria transformação em Osamu. Vocês conseguem perceber que a jornada do Goku só começou porque o Kami-sama chegou na Terra e criou as esferas? Quem garante pra gente que isso tudo não foi proposital? Que isso não tinha sido previsto pelo Neva? O Neva, quando viu o Goku pequeno, Bulma e Piccolo, simplesmente começou a cantar. Sukamose, Dragon Ball. Essa é simplesmente a primeira fase, a primeira abertura do Dragon Ball clássico. Ah, tem que ser só uma referência. Pode ser. Mas e se não for? Lembra da mensagem dos pais do Kami-sama? Logo viremos te buscar. E pode ser, foi mas buscar ele. O Ibis foi buscar o Piccolo. É engraçado que nem ele percebe que existe uma incoerência nessa questão de ele falar os pais do Kami-sama, né? Que na verdade era pra ser o pai só, né? Porque eles não têm pais. E o Toriyama, na época, quando ele planejou, ele dava a entender que os Namekusins, eles precisavam se alimentar de alimentos mesmo, não só de água, que eles não eram... que eles se reproduziam de forma assexuada, né? Através dos ovos e tudo mais. Então é claro que tudo isso é uma colcha de retalhos que o Toriyama foi fazendo aos pouquinhos, e agora o Toriyama poderia ter tentado conectar tudo para fazer parecer que tudo foi planejado dessa forma. Eu espero que não, porque eu acho muito maluco isso, né? Eu não acho... E fica parecendo de novo, tinha uma grande mente por trás que estava mexendo os pauzinhos ali para que tudo ocorresse dessa forma e as coisas funcionassem no universo e o Goku conseguisse triunfar e salvar tudo. Sendo que eu acho que tem muito mais valor em das imprevisibilidades da vida e as pessoas se ajudando como podem para superar os desafios, os conflitos, os problemas, e assim as coisas seguem em frente ao seu modo. Né? Assim como é na nossa vida, assim, pelo menos é o que eu acredito, né? Que não tem um grande plano por trás, nada é pensado para funcionar através do destino, e as coisas acontecem através das nossas ações. Se a gente não tiver uma atitude, as coisas não vão mudar. Né? Se você não der, às vezes, uma segunda chance para alguém, a pessoa não tem a chance de mudar para melhor e fazer o bem a outra pessoa também. Eu não gosto dessa ideia de tudo foi mancomunado por um grande ser maluco lá que governa as coisas. A Mari mandou aí, né, a exclamação Pix, valeu. Onde manda R$1, tem um vídeo de 2 minutinhos. Valeu aí, Vinix, pela contribuição, né? Vamos continuar esse vídeo. O Kami-sama, ou seja, a promessa foi cumprida. Era tudo um plano do Neva para que esse momento que a gente tá hoje em Dragon Ball Daima acontecesse. O Neva só achou estranho, né? O Piccolo aparecer com o nome de Piccolo em vez de Katatsu, que em teoria era o pai do Piccolo. Mas em um dos flashbacks diz que o Katatsu enviou o filho dele pra Terra. Vamos lá, galera. Filhos de Namekusei são coisas bem diferentes do que só filhos. Antes do primeiro Piccolo morrer, ele botou um ovo e nasceu o Piccolo que a gente conhece hoje, o Piccolo Júnior. Mas o primeiro Piccolo, na verdade, não morreu, ele só renasceu. Ficou confuso, né? É. Desde que o Play explica. Mesmo depois de se separar do Kami-sama, o Piccolo ainda tinha um vínculo vital com ele. Matar o Piccolo seria o mesmo que matar o Kami-sama. Mas quando o Goku matou o primeiro Piccolo, adivinha? Nada aconteceu. Por quê? Porque na verdade o Piccolo Júnior era o primeiro Piccolo se dando uma segunda chance. Uma prova disso é, quando o Piccolo se sacrifica pra salvar o Gohan, ali ele morre e de consequência o Kami-sama da Terra também. Então fica aqui o questionamento. O Kami-sama bateu a cabeça e esqueceu de tudo? Dá pra acreditar nessa? Galera, vocês estão entendendo o quanto isso pode ser maluco e grandioso, mas ao mesmo tempo pode ser real? Dragon Ball Daima não só tá expandindo a lore de Dragon Ball, mas também tá mostrando e consertando os pontos soltos que ficaram na história. Tudo bem, Pedro, mas o que tem a ver com o Neva ser o Rimos? Cara, eles nem se parecem. Ok, concordo. Tem nada a ver. Mas volto a ressaltar, a história do Rimos é uma lenda que foi sendo repassada por gerações. Quem garante que aquela é a imagem real dele? Rimos, imagem suprema da criação. Neva, um Namekusei extremamente antigo e poderoso. Diferente dos outros Namekuseins, ele tem poder sobre as outras esferas do dragão. Ele tem controle sobre os dragões, visto que deu comandos pro Shenlong. Ele pode criar coisas como os Tamagami, por exemplo. Ele previu tudo o que tá acontecendo. Mas você ainda precisa de mais, né? Lembra o que aconteceu com as esferas do dragão lá da Terra, quando o Dendê foi sequestrado pelo King Gomar? Exatamente, elas ficaram inúteis porque ele é a fonte de poder delas. Ele é o guardião. Se, na lógica, quando o criador se afasta da própria criação, eles deixam de funcionar, me explica como nada aconteceu no Reino Makai quando Neva foi pra Terra com o King Gomar. Eles não deviam virar pedra ou algo do tipo? E os Tamagamis? Então a gente tem duas possibilidades. Isso que ele citou é de fato curioso, mas talvez pode ser aquilo, né? Ele foi pra Terra, as esferas viraram pedra, ele voltou pra lá, elas voltaram ao normal. A gente não viu uma transição ali que mostre que ele tava longe e elas viraram pedras, ou ele tava longe e elas não viraram pedras. Não sei. Ignorou isso, talvez. Acho que quem fez esse script sabia disso, até relógio parado. No caso sobre isso de Piccolo Júnior ser coisa burra de americano. Pois é. Mas tem um ponto meio complicado aí, né, nesse negócio do Piccolo. Que até porque ele fala, quando ele foi pra lá, ele
ele estranhou o nome Piccolo, ele pode ter estranhado até porque ele sabe que no idioma de Namekusei o Piccolo significa outro mundo. Né? Talvez o Namekusei... Até meio que fica significativo, porque antes era Piccolo é outro mundo. Vinix mandou R$1. Não é sobre Dragon Ball, mas tem a voz da Nosal no vídeo. Reage a XD. Opa, valeu aí, Vinix. Vou dar uma olhadinha assim que terminar essa teoria aí do E-Nerd. Valeu. Agora, voltando a esse negócio, né, de novo, antes parece que o Toriyama ele inventou, Piccolo significa outro mundo para mostrar que ele veio de outro mundo, de Namekusei, que ele era alienígena. Hoje a gente poderia fazer essa relação de outro mundo, quer dizer que eles vieram de outro reino, vieram do Makai, né, e o Piccolo ter o nome como, se ele ser chamado de outro mundo, pode significar que ele é um Namekujin que nasceu em outro mundo, não nasceu na Namek original. Pode carregar esses significados interessantes. Mas, sei lá, toda essa ligação eu ainda acho bem forçado. Eu duvido que role. Se rolasse, eu não ia gostar, porque pareceria muito realmente um grande criador de uma história, como é o caso do Toriyama, tentando fazer essa costura para que tudo fosse ultra conectado e planejado, como se o cara fosse um guia do destino para as coisas acontecerem. Eu não gosto dessa ideia. Se rolar, eu vou provavelmente reclamar, né? Até lá, a não sei que seja muito bem explicado de alguma forma, que seja mega significativo, seja bonito. Não sei, eu já não acho... Já tem meus problemas com aquele desejo do Bardock, que fez com que o Goku conseguisse viver, né, e tudo mais. E aí você liga as esferas do dragão desde o começo de tudo ao Goku, né, como se ele fosse obrigado a estar conectado às esferas de alguma forma. Às vezes as coincidências... Mas é coincidência, né? As imprevisibilidades da vida também têm o seu valor, né? O Goku ele tinha as esferas por causa do avô, né? E aí acabou coincidindo as coisas de acontecerem, não porque, nossa, desde o começo tudo foi planejado por um cara, né? E aí as esferas do dragão estão conectadas ao Goku desde sempre de uma maneira muito mais inerente, me parece meio forçado. Pode ser significativo de outra forma, mas eu não sei se eu gosto disso. A explicação seja que o Tamagrande consegue manter o poder das esferas mesmo sem a presença do Neva. 2, o Neva é uma entidade, um deus, cuja presença está acima de todos os reinos. Sobre o negócio do pai do Piccolo, né, que a galera tá falando, é porque o próprio Piccolo fala, né? Ele fala, vá meu filho e me vingue um dia, alguma coisa. Então o Piccolo Daimao, ele se refere ao ovo que ele lançou na Terra como filho. E eu acho que deve ter alguma outra instância que o Piccolo Júnior refere-se ao seu pai, ao seu eu anterior, ao Piccolo Daimao, fica lá como pai. Mas ele fica alternando entre ser reencarnação e ser filho. Né? O próprio Toriyama é meio confuso com essas paradas. Juntem as peças, galera. O Neva é o Rimos, e também o deus dragão, criador de todo o multiverso Dragon Ball. E pasmem, ele é o tio Akira. Pedro, agora sim você ficou maluco. Pera lá, o Akira sempre deu um jeito de estar presente nas próprias obras. Vocês lembram do Torybot? Ele era o mascote que o tio Akira usava pra colocar dentro de algumas obras, como o Dr. Slump, por exemplo. Ele já deu entrevista dizendo que ele sempre gostou de adicionar toques de leveza e brincadeira nas obras dele. E o Torybot foi uma forma de inserir a presença autoral de maneira descontraída e criativa. Dragon Ball Daima é a última obra escrita pelo Akira Toriyama. É justamente a obra que explica a origem de tudo do universo Dragon Ball. E o Neva é justamente o personagem descontraído e criativo. Fazer essa ligação do Neva, Salama, Rimos, tio Akira, pode ser algo maluco, mas faz sentido, não faz? Abre a mente, pensa em tudo que foi apresentado, em como foi apresentado, em como tudo aconteceu. Tudo faz sentido pra você. E pra finalizar, dentro da nave, no episódio 11, o Kaioshin questiona o Neva sobre por que ele não fugiu com os outros. Então ele diz, abre aspas, eu gosto de ir lá e preciso deixar o lugar seguro pra quando o pessoal voltar. Pode parecer uma frase triste, mas nesse episódio ficou claro que a gente tem um conhecimento muito grande, principalmente o Neva, que prevê coisas. Até a trilha sonora, quando ele diz muda. O foco é todo nele, como se fosse uma mensagem direta ao público. O reino Makai não é um inferno. Ele só é governado por seres com corações e intenções ruins. O próprio Reikadão do Terceiro Mundo mostrou ser alguém mais bondoso. Os próprios habitantes estão vivendo sob uma tirania que talvez só o Goku e os amigos dele pudessem acabar. Se o Neva é tão poderoso assim, por que ele mesmo não resolve? O Namekusei nunca deve usar seus poderes para causar conflitos, né? Na é verdade, quando o Neva disse isso, olharam pro Piccolo, eles não estavam se referindo àquele Piccolo ali. Eles estavam lembrando do Piccolo do mal, que era o responsável por causar conflitos lá no clássico. Então, desde então, o Piccolo só usou os poderes dele para defender os outros. Defender quem ele gostava. O Gohan, por exemplo. Causar conflito é diferente de estar envolvido no conflito. Mas por que o Goku? A gente viu que não basta ser o mais forte. O verdadeiro desafio de cada Tamagami envolve outras coisas como honra, mérito, respeito. O Saiyajin, que mesmo depois de anos se manteve puro e inocente, voltando a ser criança para encontrar o Criador. Ok, eu sei que tudo isso é teoria, cara. Esse final sobre ser o Rimos ou o próprio Shakira sonhar demais. Mas não é bom ter esse tipo de papo, de fã pra fã? O que vocês acham? Uma coisa que eu tenho certeza, se o Neva não for o Rimos, ele é no mínimo o Zalama. Anota o que eu tô falando, faz sentido pra vocês? O cara já tirou do caminho. Se não for, pelo menos usar. Ele ser o Zara até pode ser, né? Tipo, ser o Raimus eu acho que não. O Zarama pode ser, apesar que pode ficar meio forçado em alguns pontos. Mas é possível. Se a personificação do Toriyama, não sei também se ele se colocaria
né, se projetaria nesse próprio personagem, apesar de ele ter o Piccolo como principal, né, gostar bastante, ser mais um Namekushin. Não sei, mas é uma teoria interessante, né? Vamos ver até que ponto ele vai acertar, vamos ver quando o Daima terminar. Porque leakers já dizem que vão ter revelações bombásticas mais pro final. Pode ser que realmente tudo se conecte, ele é o Raimus, ele é o Zarama, ele é o Toriyama, ele é o Alpha, ele é o Ômega, ele é tudo, ele é você, ele é eu, né? Vai saber, né? Ele é o próprio Dragon Ball. Mas é interessante essa teoria. Mas toca aqui, você tem que estar inscrito no canal. Só você botar o dedo aqui e ativar a notificação. Legalzinho. Não adianta só ficar inscrito, você tem que ativar a notificação pra gente ficar juntos. Interesting, 99%, logo termino meu Breaknights. A renderização do Vrido. Pelo menos eu posso tirar esse vídeo do caminho. Faz tempo que eu tava querendo ver essa teoria, não encontrava tempo pra ver. Eu ia pensar o que eu poderia elaborar. Pelo menos agora deu um reactzinho legal. Mas o que vocês acharam? Vocês acreditam nessa teoria dele? Acham que faz sentido? Acham que é doideira da cabeça dele?